pra cá que aqui é bom! Vem pra cá que aqui é bom! Vem pra cá que aqui é bom! 9 anos eu demorei pra chegar aqui. Eu saí de casa no primeiro, mas cheguei aqui agora. Não é 9 meses não, 9 anos. Olha aqui, gente. Olha aqui. Aí o outro. Aê, ó. Nós só queremos te agradecer, Senhor, porque um dia o Senhor nos alcançou com o teu amor, sem que merecêssemos, Pai. Nós somos alvos desse amor e não há nada que venhamos fazer ou deixar de fazer que altere esse amor por nós. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por essa essência, por essa raiz maravilhosa que o Senhor nos plantou, Pai. Essa essência, sim, Senhor, de amor, de companheirismo, Senhor, de familiaridade, Pai. Muito obrigado por cada parente, Senhor, por cada amigo, por cada agregado. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos, meu Deus, que a sua glória se manifesta aqui. Sabemos, Senhor, que verdadeiramente pessoas têm sido edificadas nesses encontros, Pai, vidas têm sido alcançadas pela tua glória, Senhor, através desse encontro, Pai. Muito obrigado. Quero te pedir, Senhor, que tu fortaleças, ó Deus, ainda mais a vida dos idealizadores desse projeto, Senhor, dos coordenadores, que tu possa sustentar os teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, para que possa, ó Deus, verdadeiramente a cada ano ser renovado, ó Deus, o seu ânimo, a sua boa vontade, para que eles possam estar à frente dessa obra. Toma nas tuas mãos, Senhor, o transcorrer desse culto. Fala ainda aos nossos corações nessa noite, nós queremos te ouvir. Precisamos ouvir a tua voz. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Sobre um homem chamado Jairo, que todos conhecem a história. Era um homem muito importante naquela época, um homem muito importante na sinagoga, e a filha dele estava muito enferma, e ele abriu mão de tudo aquilo que ele era revestido, de toda a autoridade judaica da época, para ir ao encontro de Jesus, para clamar que ele pudesse estar operando aquela cura, né? Que até então seria apenas uma cura. Esse mesmo Jairo era aquele que, quando Jesus estava na sinagoga e leu ali o texto de Isaías, ele que entregou o livro na mão de Jesus, e ele conhecia Jesus, ele sabia quem era Jesus, e aí ele abriu mão de tudo aquilo que ele era revestido enquanto autoridade judaica para ir até Jesus. E o que me chama muita atenção é que aquele homem investiu na família dele, que no caminho de quando ele interceptou Jesus até ele chegar na sua casa, todos conhecem a história, uma mulher atravessou ali o caminho de Jesus, e Jesus parou para dar atenção àquela mulher tocou nos seus vestidos, todo mundo conhece a história, e Jesus parou para falar com ela, depois dela ter sido curada, apenas em tocar ali a roupa de Jesus, e ele parou para falar com ela. Eu imagino o coração daquele pai aflito, sabendo que a sua filha estava enferma em casa, precisando de uma cura, sabendo que Jesus podia levar aquela cura. E aquele homem esperou Jesus fazer todo aquele protocolo, fazer tudo aquilo que a gente conhece na história, para que pudesse ir. E quando ele estava ali, veio um servo dele e falou: não incomoda mais o mestre não, a sua filha já está morta, ela não tem mais como, não é mais a cura que ela precisa, ela já descansou. E Jesus chamou ele e falou assim: olha, nós vamos lá, e hoje você vai ver a minha glória entrando na sua casa. E aí ele pôde ver. O que me chamou a atenção foi o fato daquele homem não desistir da sua família, foi o fato da aflição dele enquanto Jesus dava atenção para toda aquela multidão e para aquela mulher que interceptou ali a ele no caminho, mas ele não abriu mão de levar Jesus para dentro da sua casa. Ele não abriu mão de ver Jesus entrar ali na sua casa e operar aquele milagre que até então era apenas uma cura, mas passou a ser uma ressurreição. Todos conhecem o final da história e sabem que ele ali entrou ele, os pais da criança, Pedro, Tiago e João, e ali aquele homem pode ver de fato a glória de Jesus se manifestar dentro da sua casa. Hoje a gente vê, né, nosso nono encontro repleto de pessoas. Eu falei isso hoje para Edalma, falei para Dail. Eu não conheço ninguém, nem familiar, nem agregado, não conheço nem de ouvir falar, que não seja pelo menos honesto, trabalhador, boa pessoa. Não conheço ninguém da nossa família que tenha um coração ruim, que seja uma pessoa má. Muitos servos de Deus, outros amigos do Evangelho, mas não tem gente má. Isso é a prova de que, assim como Jairo, nós hoje vivemos e entendemos que vale a pena levar Jesus para dentro da nossa casa, vale a pena levar Jesus para dentro da criação dos nossos filhos, vale a pena levar Jesus para dentro do nosso casamento e investir. Por mais que seja difícil, por mais que pareça dar trabalho, dá trabalho de fato, você criar
com Jesus é completamente diferente. É você assumir uma responsabilidade que muitas vezes você quer abrir mão por conta do cansaço, por conta de tantas outras coisas, mas que sejamos como o Jairo, que venhamos investir de fato nas nossas casas, nas nossas famílias, sabendo que vale a pena, sabendo que Jesus ainda opera milagres, sabendo que Ele ainda edifica casas, sabendo ainda que Ele restaura, da mesma forma que lemos na palavra, é o mesmo hoje, é o mesmo que faz nos dias atuais. Somos prova disso. Eu não sei, das gerações mais atuais, talvez não lembrem, mas da minha geração, com certeza ouviu falar, e da geração da minha mãe, certamente você orou por mim. Um dia, o pedido de oração pela minha vida chegou aqui na Guarataia, chegou na Vila Nova, chegou em Campos, chegou em tantos lugares, e provavelmente você dessa geração orou por mim, e hoje eu estou vivo, é óbvio, graças ao poder do meu Senhor, mas influenciado pela sua oração. Isso porque trouxeram Jesus para dentro da minha casa, e eu hoje estou aqui. Glorifica o nome do Senhor. Quando eu cheguei aqui, eu fui tomado de um misto de emoções, né? Primeiro, a primeira sensação que te dá é muito ruim, é saber que você está ficando velho, que eu vi um montão de gente, um montão de primo já com filho grande, e aí você começa a ver como você está velho. Segundo, é um saudosismo, né? De você ver tantas situações e lembrar tantos lugares, tantas histórias, e uma emoção grande de estar no meio dessa família tão maravilhosa, tão importante para mim. Minha mãe mandou que eu trouxesse um abraço para cada um, minha irmã também, enfim, que a gente possa de fato levar Jesus para dentro das nossas casas, porque hoje é o 9º, mas que a gente venha, se não estiver aqui, mas pelo menos que a gente saiba que vai acontecer o 19º ou o 29º, ou até que Jesus venha nos levar, mas que a gente saiba que a gente está caminhando no caminho correto, que os nossos filhos estão caminhando no caminho correto, que eles estão sendo criados da forma correta, que é a luz da palavra do Senhor. Amém? Bom, eu enrolei porque o cinegrafista, ele está sempre despreparado, a câmera estava lá dentro. Pode começar, Paulo? Então, no ano de 93, lá com iniciozinho de abril, eu tinha na época 11 anos, e comecei com uma febre que a gente não sabia explicar porque isso perdurou durante uma semana. Uma semana depois eu estava muito mal, uma pneumonia muito forte, e fui para o hospital, e de lá já não saí mais, já fiquei internado, e desde o dia que eu internei até quando eu saí passaram 39 dias, foram 39 dias de internação, isso intercalando uma clínica que tem lá no Grajaú e no Hospital dos Servidores do Estado, que foi onde eu passei a maior parte do tempo. E nesse período, eu costumo dizer que nada foge ao controle do Senhor, né? Às vezes a gente acha que entendeu o propósito daquilo que a gente passou, mas a intenção do Senhor vai muito além daquilo que a gente consegue entender. 20 anos depois eu consegui ver meu pai se render aos pés do Senhor, porque conheceu um Jesus que curou um filho há muito tempo atrás. E quem conheceu aqui meu pai, quem conviveu com meu pai, era uma ótima pessoa, mas não queria saber de Deus, não sabia nada de Deus, a criação dele era distante, né? Foi criado sem conhecer nem o que era amor, quem dirá Deus. E ontem, quando eu citei que a geração da minha mãe e a minha também ouviu falar, foi por conta disso, porque houve uma grande mobilização, não só de oração, mas de ajuda, né? De ajuda de todos os sentidos, apoio psicológico, financeiro, de todas as formas houve essa ajuda. E quando eu cito raízes que nós temos, que todos os anos são relembradas e renovadas aqui nos encontros, é por conta disso. Eu não lembro de alguma história depois da minha semelhante. Isso eu não falo pra me gabar, não, mas eu acredito que eu vi ali. Hoje o que eu tenho de família, de ensinamento de família, de amor, de sentimento, de ajuda, foi devido a esse movimento todo que houve. Eu vi muitas primas, né, e aqui tem algumas que se doaram, né, passaram noites comigo lá, me ajudando, e enfim, isso era para cuidar de mim enquanto doente, mas também para
para que minha mãe pudesse, né, respirar um pouco, para que meu pai pudesse ter uma folga, para que minha avó pudesse ter uma folga. E não era para, enfim, para passear, era para descansar, era para ir em casa de repente lavar a roupa que estava tirando dali. E ao todo foram 39 dias de internação, sendo que alguns deles, à noite eu ia pro CTI e aí meus pais não tinham mais contato comigo porque a situação ficou muito difícil. E eu não lembro exatamente em que altura da internação foi, mas eu lembro que eu fui pro CTI uma noite e os médicos chamaram meu pai e minha mãe, eram quem estava lá, minha avó não estava, e falaram: olha, vocês vão para casa e se preparem, porque essa noite provavelmente ele não vai passar. E aí foi quando a família toda foi avisada, eu sei que a notícia chegou aqui. Só que essa noite, aquilo que era para ser a última noite, aquilo que era para ser, tem um texto da palavra que Jesus fala sobre isso, que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a vida, para que o Filho seja glorificado no Pai. E assim aconteceu comigo. A noite em que o médico falou com meu pai e com minha mãe: olha, vocês vão, se preparem, preparem a família, porque ele não vai passar dessa noite. Nessa noite eu tive um sonho. Sonhei que um anjo vinha e impunha as mãos sobre mim. E até hoje eu não sei, e eu quero lembrar disso quando eu estiver com o Senhor na glória, de perguntar se eu tive um sonho ou uma visão, porque eu estava muito mal. Eu não lembro se foi um sonho ou se foi uma visão. E quando eu acordei no dia seguinte, eu já comecei a sentir uma melhora assim, porque eu não saía do leito. Para eu sair do leito para sentar no sofá que tinha em frente para arrumarem a cama, eles tinham que me pegar. E nesse dia eu consegui ficar bem. E eu lembro que tia Ganinha e tia Diel foram avisados e chegaram lá. Acredito que chegaram lá esperando encontrar um corpo, mas me encontraram sentado fora da cama. Lilisa lembra disso também. Ela me perguntou: filho, você quer comer alguma coisa? Já tinha uns 20 dias que eu não comia. Eu falei: olha, eu quero comer pizza. Como todo bom gordinho, eu pedi pizza com Coca-Cola. E acredito que compraram, achando: é o último pedido dele, vamos dar. E pediram o médico autorizou a me dar. Eles não sabiam que aquele sonho, aquela visão que eu tinha tido, era o divisor de águas, era aquilo que Deus tinha feito, mostrando: olha, até aqui você estava doente, agora daqui para lá você teve a experiência da cura. E dali em diante, eu sei que depois disso meu pai não gostava muito de passar lá em Caxias, lá perto do cemitério, porque ele falava que era onde seria o meu sepultamento, que já tinha tudo sido arrumado. Depois disso eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, alguns tios daquela geração, né, que já não estão mais aqui, tia Ganinha, tio Odiel, tio Venil. Conversei com eles sobre isso, sobre essa realidade. Tudo isso, como eu falei, existia um plano maior, né, um plano do Senhor que não era só aquilo que a gente entendia, que até hoje na verdade a gente colhe frutos disso, e talvez muito do que eu sou hoje foi forjado nesse momento, né? Foi forjado nesse período de internação, naquilo que eu vivi, mas muito naquilo que eu vi, né? De apoio familiar, de pessoas estando ali. E assim como hoje, né? Muita gente vem me abraçar e pergunta: você lembra de mim? Não lembro. E chegava a gente lá e falava: eu sou fulano, e eu não lembrava, eu não conhecia. Primeiro porque eu era muito criança, segundo porque eu estava muito mal, mas tudo isso serviu para formar quem eu sou hoje. E eu glorifico o nome do Senhor, porque talvez o fato de eu ser um pastor hoje também deva-se muito a isso, né, de ter visto todo esse mover de Deus, esse agir do Senhor. E eu glorifico o nome do Senhor por essa experiência, mas que isso, mas por tudo isso, por todo esse sofrimento, sim, porque nesse sofrimento o Senhor nos forja. Nesses momentos o Senhor nos forja e mostra quem é quem, né? Ontem à noite eu conversava com o Henrique ali. A gente hoje, enquanto igreja, a gente tem muita facilidade. Mas se viesse de repente uma perseguição, algum tipo de perseguição, algum nível de perseguição, de dificuldade na pregação do Evangelho, a gente veria quem era quem. E nessas situações a gente vê Deus levantando pessoas, Deus mostrando sentimentos, Deus mostrando atitudes que a gente visualiza e pensa: isso aí eu quero viver para minha vida inteira. Isso aí eu quero passar para os meus filhos, e hoje eu tento passar para eles dessa forma, tento mostrar para eles. Por isso, 9 anos tentando vir ao encontro,
para que eles pudessem ter esse contato, para que eles pudessem entender o que é isso que a gente vive, né? A minha geração vive, a geração deles hoje vive também, muitos filhos de primos também estão aí. E resumidamente, essa é a história que eu citei ontem e que talvez você agora conseguiu lembrar e associar, né? Quem era e o que foi que eu estava mencionando ontem. Eu glorifico o nome do Senhor pela vida de cada um, pela vida dos organizadores, dos idealizadores, aqueles que se doam, aqueles que de alguma maneira contribuem para esse encontro. E eu tenho certeza que os frutos, alguns nós veremos, outros nós não vamos nem saber, mas o Senhor sabe. Muitos frutos, né, visíveis e invisíveis, têm sido gerados nesses 9 encontros que já aconteceram, acontecendo no ano, e nos que ainda virão. E que o Senhor possa jamais permitir que o tempo passe, mas que a gente não perca essa essência, essa raiz, toda essa criação. Eu conversava com o Edalma ontem, desde os nossos bisavós, passando pela minha avó, pelos tios e os primos, que a gente não perca essa essência, que a gente não perca esses laços, que a gente não perca essa criação, porque eu pude ver de fato o poder dessa questão toda naquele período meu de internação. Todo o apoio que eu tive, que a minha família teve, isso contribuiu muito na minha formação como pessoa, na formação do meu caráter, para eu entender e saber dar valor a esses laços, a esses momentos, a esse ombro que você empresta sem palavras. Existem situações que você não tem o que falar. Vai falar o que quando alguém perde um parente, quando a gente perde um ente querido? Mas no sepultamento da minha avó aqui, as pessoas não entendiam o que eu estava sentindo, mas as pessoas me abraçavam porque sabiam que eu estava mal. E isso faz toda a diferença na nossa vida enquanto pessoa, na nossa breve passagem aqui nessa terra. Isso contribui para que a gente seja pessoas melhores. Amém? Senhor, nós entregamos a vida do teu filho em tuas mãos. Agora, Senhor, quando Vinícius vai retornar para sua casa com seus filhos, nós pedimos a proteção do Senhor sobre a vida deles. Senhor, que o Senhor esteja guardando, ó Deus, nas estradas, guardando o carro, guardando, ó Deus, de qualquer situação, ó Deus, contrária. Mas nós confiamos no Senhor e sabemos, ó Deus, que o Senhor estará rememorando e fazendo brotar no coração dele muitas outras coisas, assim como o Senhor tem feito nos nossos corações nesse período de encontro até o outro. Senhor, guarda a sua casa, o seu ministério, ó Deus, sua esposa que está hoje, não pôde estar aqui porque está lá nos seus afazeres. O Senhor possa estar guardando, ó Pai, guardando também Miriam, ó Deus, a Monique. Senhor, esta família, ó Deus, está em tuas mãos e nós sabemos que grandes coisas o Senhor fará nas gerações. Ó Deus, o que os seus filhos estão vendo e ouvindo, que eles, ó Deus, também estejam sendo criados, esteja sendo formado neles, Senhor, a visão do reino, e que eles sejam boca do Senhor na terra, Pai. Guarda, ó Deus, pedimos mais uma vez, guarda até a sua casa, guarda, ó Deus, no seu trabalho. Ó Senhor, abençoa a vida do teu filho. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 1, 2, 3 e... Vem pra cá que aqui é bom! 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 Vem pra cá que aqui é bom!